Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da Semana de Engenharia de Sistemas. Meu nome é Hugo Edmar, eu sou membro do Centro Acadêmico de Engenharia de Sistemas aqui da Unimontes e nós iniciamos aqui o segundo minicurso da quarta série. Antes, alguns avisos do CAIS. Quem ainda não acessou a plataforma, acessa lá, tem o link aí no chat. Quem ainda não se inscreveu no minicurso, ainda dá tempo, pode acessar lá pela plataforma. E lá também tem a lista de presença, quem quiser o certificado, não esquece de assinar não, beleza? Hoje, novamente, nós recebemos o Márcio Eduardo, graduando em Engenharia de Sistemas daqui do Unimontes, e Engenheiro de Software na OLX. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Hugo. Hoje ele vai falar sobre conceitos básicos de sistemas distribuídos e apresentar um desafio real de entrevista de emprego que envolve projetos de design de sistemas distribuídos escaláveis. Sinta-se à vontade para fazer perguntas. É só mandar aí no chat ou levantar a mão, beleza? Então, Márcio, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Ok, obrigado, Hugo. Vocês confirmam quando estiverem vendo a tela aí? Dá para ver, dá. Beleza, pessoal. Vamos ter. Surtou. Beleza, pessoal, vamos lá, né? Antes, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Esse tópico é um tópico um pouco complexo, tá? É uma disciplina que aparece no curso de Engenharia de Sistemas para o final dela. Mas eu tentei dar uma resumida nos assuntos e cortar as partes que não são que tipo, não fazem tanta diferença para o entendimento geral do que vai ser tratado aqui, tá? Então, não se assustem se vocês não entenderem muita coisa. O assunto é complexo, até mesmo para quem já fez essa disciplina. Como eu falei, é um assunto de entrevista de emprego, então tende a ter coisas mais focadas no mercado, tá? Vamos lá, dando uma introdução aí, para quem não me viu no mini curso de ontem, eu sou Márcio, né, eu estou no 10º período de Engenharia de Sistemas. Sou engenheiro de software na equipe de DevTools, na OLX. E vamos começar aqui com o que é o conceito de design pattern, né? Vocês olharam o título aí, vocês façam assim, pô, mas o que significa pelo menos um design pattern? Design pattern é uma solução geral de um problema, tá? Não é necessariamente um padrão, tá? Ela pode ser uma indicação de como você vai resolver o padrão ou como o padrão deve ser montado, por exemplo. E é meio que visto como meio que melhores práticas. Vai ficar mais claro à medida que a gente for passando pelos tópicos desse mini curso, tá? Quando a gente fala de System Design Pattern, é um conceito que está cada vez mais difundido no mercado, então cada vez mais as empresas pedem para que seus funcionários que vão mexer com engenharia de software saibam sobre design de sistema, né, a nível de hardware mesmo e como o sistema distribuído vai se comportar, porque isso muda muito como ele vai fazer o sistema funcionar, né? As companhias, novamente, esperam que você saiba de arquitetura também, não só de software, mas de sistema. Ela é baseada na disciplina de sistemas distribuídos. E o minicurso é completamente baseado em um único link. Eu vou mandar aí para vocês, que é o System Design Primer, né? Ele é um repositório do GitHub que tem assim, as coisas básicas, tá? Para você não passar numa entrevista, ele tem testes lá dentro, então não deixe de conferir depois. É bem interessante, é bem profundo o assunto também. Tá? Então vamos lá, começando com o básico, né? O básico do básico, que é escalonamento, tá? Quando a gente fala de escalonamento, a gente passa por dois tipos, né? O que é escalonar alguma coisa? Escalonar é você melhorar a capacidade de algum recurso, seja de quantidade de recursos, seja de recursos disponíveis, e colher benefícios em cima disso, né? Que é relacionado ao melhora do desempenho da aplicação, redução de latência, aumento de throughput, né? Que são outros assuntos que eu vou tratar aqui mais para frente. Mas quando a gente fala de escalonamento, existem dois tipos, tá? O vertical e o horizontal. O vertical é, se vocês pensarem em
moradias mesmo, né? É como se você tivesse um único prédio e você estivesse construindo andares em cima desse prédio, né? Então é aumentar recursos para cima, é colocar mais memória, é colocar mais processamento, é aumentar a velocidade de leitura de um disco, seja trocando ele, aumentando o tamanho dele. Pode ser também criar novos processos ou novas threads, né? É subir, meu pleonasmo aqui, mas é subir para cima, né? É fazer com que sua aplicação escale para cima. O problema de escalonamento vertical é que ele pode ser pode entrar facilmente em problema de custo-benefício, porque nem sempre aumentar a quantidade de hardware traz um benefício tão grande quanto o custo que é implicado lá. Ainda mais agora que a gente está num problema de falta de microchips, né? Prova disso é que mercado como o mercado de carros, por exemplo, está faltando microchip para produzir carro, preço de peças de hardware, quem gosta de jogar um jogo aí, tá vendo, né? GPU está desaparecida de mercado e o preço está muito alto. Isso tem um custo envolvido nisso aí também, e esse custo para aumentar esse hardware pode ser muito grande, né? Pode não compensar. E pensando nisso, já há anos no passado, né, apareceu com muita força o escalonamento horizontal. Escalonamento horizontal é como se você, ao invés de aumentar o prédio, construindo mais andares, você aumentasse os prédios lateralmente. Ou seja, você replicasse aqueles prédios em prédios menores. Tá? Então, basicamente, é aumentar a quantidade do mesmo recurso que você tem. Por exemplo, se você tem uma máquina lá que tem 2 GB de RAM, um processador simples, single core lá, você escalona horizontalmente, construindo outra máquina com 2 GB de RAM e um processador single core. Deu um exemplo de uma replicação igual, mas não precisa ser. Você pode construir uma máquina melhor, que você faz um escalonamento meio híbrido, né? Meio horizontal, meio vertical, mas quando se multiplica a quantidade de recursos, você está criando um escalonamento horizontal. A vantagem dele é que você consegue separar melhor as funções, né, nas máquinas e tal. Você consegue balancear a carga e você entra no problema de aumento de complexidade e comunicação. A partir do momento que você tem mais máquinas, pensando em um sistema até distribuído, né, que uma máquina não necessariamente vai estar do lado da outra, você tem um problema de comunicação, porque uma máquina pode perder a rede com a outra, um servidor, um ISP, né, que é termos básicos aí, um provedor de internet pode perder a conexão com aquele servidor lá e você pode cair em problemas de comunicação. Tá. Um outro conceito que entra muito nessa parte de sistemas distribuídos é o desempenho versus a escalabilidade. Escalabilidade, né? Um problema de desempenho, se você pensar assim, do jeito nesse contexto, é um problema que gera lentidão para um usuário. E escalabilidade é um problema que leva a lentidão para vários usuários. Tá? Tópico bem simples, tá? O próximo aqui já é latência e throughput. Latência é o tempo que você demora para desenvolver uma determinada ação. Por exemplo, eu entreguei o ato de entregar o copo a alguém. Por exemplo, minha mãe me pediu um copo com água. Eu tenho que ir lá, descer a escada, encher o copo com água, entregar para ela, certo? No caso, voltar e entregar para ela. Esse tempo que eu demorei para poder ir lá, pegar e voltar, é chamado de latência. Throughput é a quantidade de ações que eu posso fazer em uma determinada medida de tempo. Vamos supor que minha mãe me deu 1 minuto e eu tenho que pegar a quantidade máxima de copos que eu consegui com água. Então, o cálculo do throughput está relacionado com a latência, mas latência não é throughput. Né? Esses são conceitos diferentes e é preciso entender isso aí, porque quando a gente for passar para alguns tópicos, vocês vão ver que você, às vezes, ataca o throughput, mas você aumenta a latência porque você aumenta a complexidade. E, no mesmo caso do tópico anterior, às vezes você aumenta o desempenho, mas não consegue aumentar tanto a escalabilidade daquele sistema. Tá? Todo sistema distribuído, quando a gente fala de uma teoria muito aceita aí, a gente entra nessa aqui. Tira e queda, ela aparece em muitos tópicos, tá? É o CAP, né, que é consistência, disponibilidade e tolerância de particionamento. Né? O P é de Partition Tolerance. Tá? O que exatamente é isso? Né? Como diz aí, consistência é o que
é o ato de cada leitura gerar uma escrita ou um erro. Ou seja, você vai garantir que um dado ele está igual em qualquer nó do sistema distribuído. A disponibilidade é o ato de você pegar a resposta mais nova, sempre receber uma resposta, mas sem garantia de que aquela mais nova, né? Então, você tem vários nós, qualquer nó que você mandar a requisição, você recebe a resposta mais nova, uma resposta, mas não necessariamente mais nova. Ficou claro aí? Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntando, viu? Tolerância de particionamento é o ato de o sistema continuar operando mesmo com parte da sua rede inalcançável. Ou seja, perdeu a conexão, o ISP morreu, o servidor pegou fogo, caiu energia de alguma região da cidade, sei lá. Isso aí não deveria ser o empecilho para o seu sistema parar de funcionar. Então, esse é o teorema base do sistema distribuído. Por que ele é o teorema base? Porque você tem, quando você vai fazer uma arquitetura de sistema distribuído, escolher uma combinação desses três, tá? Mas tem uma combinação que é impossível. Vou explicar ela mais para frente, mas se vocês olharem aí, ó, consistência, dá para ver, ele tem dois nós, o x é o igual nos dois nós. Então, se você mandar requisição no nó 1, você sempre vai receber x, tá? A variabilidade, né, que é a disponibilidade, você manda na requisição N1 ou N2, você recebe a informação mais nova naquele nó, mas não quer dizer que seja a informação mais nova de todas. E a tolerância de particionamento perdeu a conexão entre o N1 e o N2, você ainda consegue conectar com o N1 ou com o N2, né? Dependendo de qual é a sua prioridade. Então, olhando as combinações, você só pode ter, eu falei que a combinação dos três, mas na verdade só pode ter duas combinações, tá? Ou é CP ou é AP. Ou você consegue manter a consistência e junto com a tolerância de partição, ou você consegue manter a disponibilidade e a tolerância de partição. Por quê? Né? Por que você não pode ter CA, por exemplo? Né? Porque, veja só, para você ter consistência, toda vez você tem que garantir que em todos os nós que você tem, a informação que você tem é a mais nova. Para você fazer isso, você precisa se conectar com outro nó. Então, se você não tem tolerância de particionamento, você não consegue garantir que aquele dado lá é o mais novo. Então, você deveria retornar um erro. Mas retornar um erro fere a disponibilidade, porque você está falando que você não consegue retornar uma resposta. Certo? Então, você não consegue ter disponibilidade e consistência ao mesmo tempo. Claro que existem sistemas distribuídos que eles não que eles são imunes, mas que eles são resistentes tanto com C quanto com A. Mas não quer dizer que eles não têm um enfoque. Tá? Isso aí, então a gente passou agora pelos conceitos base. Tá? Tudo que a gente for falar agora, eles vão de alguma maneira tocar nesses próximos conceitos aqui. E a gente vai passar pelos patterns em si. Né? O primeiro deles que a gente vai ver é o banco de dados. E para quem nunca fez ou não sabe disso, todo banco de dados relacional, tá? Todo SQL, ele deve servir as propriedades ACID, né? Que é a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade é a capacidade de cada transação acontecer ou não. A consistência é qualquer transação que levar o banco tem que levar o banco de um estado válido para outro, ou seja, uma transação não pode deixar o banco num estado intermediário, onde um dado está incompleto ou alguma coisa assim. O isolamento cada transação deve ocorrer isoladamente e ela deve gerar o mesmo resultado, independente de como ela foi executada. Por exemplo, se eu executar duas transações juntas ou duas transações em sequência, elas devem gerar o mesmo resultado. E durabilidade uma vez que uma transação for feita, ela permanece feita, né? Isso aí é uma propriedade dos bancos de dados relacionais, tá? E como é que a gente escala esses bancos, né? Como é que a gente pega um sistema distribuído e faz com que esses bancos aumentem seu desempenho ou aumentem sua escalabilidade? A primeira delas é replicação, né? Replicação, a gente entra em dois conceitos, né? Você tem a replicação master-slave e a master-master.
Só para fazer um disclaimer aqui, master slave e master master são termos que estão sendo meio que substituídos gradativamente, né, junto com alguns outros termos que são considerados meio ofensivos. Meio não, bastante ofensivos, por exemplo, blacklist e alguns outros aí. Então, logo, logo vocês vão ver muito esse termo ser chamado de principal e secundário, ou primário e secundário, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o que essa replicação na real? É uma replicação onde você tem um nó de banco que vai servir para leitura e escrita, e os outros nós, né, se vocês olharem nesse diagrama aqui, os outros nós vão ser somente para leitura. Então, tudo que eu escrever no master, o master vai enviar para os slaves, e eles vão servir os outros clientes em somente leitura. O que é vantajoso nisso, né? Em vez de você ter um banco de dados único, master gigantão, né? Que é fazer o escalonamento vertical. Por que isso é um escalonamento horizontal e qual é a vantagem disso? Você permite com que você gaste menos recursos em leitura. Então, você está separando funções de leitura e escrita do banco. Com isso, você consegue aumentar seu throughput ao custo de aumentar a latência. Porque você agora vai ter que ter uma comunicação de sincronia entre um master e o slave, se você quiser manter a consistência do seu sistema. Mas se você não quiser manter a consistência, você pode deixar ele replicar a hora que ele quiser. Né? Existem estratégias para aumentar só a disponibilidade, mas ignorar completamente a consistência. Né? Mas, geralmente, quando se faz uma replicação master-slave, você espera que os bancos sejam consistentes. Né? É um banco ACID, né? Então você tem que garantir que você está lendo um dado que está novo. Não faz tanto sentido você ler um dado antigo lá. Né? Existe um problema em relação a isso, claro, além da aumento de latência, é que você tem uma lógica adicional para isso também. Né? Você tem que criar uma lógica de dentro do seu sistema, falar, olha, meu sistema vai ter um banco replicado, beleza, mas ele vai ser replicado master slave. E quando que as réplicas slave vão ser escritas? Esse tipo de lógica tem que ser pensada na arquitetura do sistema. E quanto maior a quantidade de nós slave que a gente for ter aí, novamente a latência vai ser mais impactada. Aí a gente tem a replicação master-master, tá? Essa replicação é similar à anterior, a diferença é que todos os nós podem ler e escrever. Esse aqui tem um aumento significativo de problema de latência, tá? Porque os dois bancos têm que ficar se comunicando o tempo inteiro para poder falar, olha, eu vou escrever esse dado, não escreve no banco. Aí o outro fala e eles vão brincando um com o outro, olha, escreve, não escreve, escreve, não escreve. E isso aumenta muito a latência do banco. Mas ele tem a vantagem de que você aumenta muito a disponibilidade, porque em qualquer um desses bancos, se qualquer um deles falhar, você tem uma cópia precisa dos dois bancos que podem ser escritas e lidas a qualquer momento. Eles facilmente entram em problemas de concorrência, né, que é um problema muito grande, e por isso eles correm o risco maior de violar a ACID. E a partir do momento que ocorrer esse tipo de violação, tem que ser feito todo um trabalho dentro do banco, próprio o banco de dados que permite esse tipo de replicação, ele tenta corrigir isso, senão ele joga os dados fora mesmo, ou usa alguma outra estratégia, tá? Então, existem problemas, claro, nem tudo são flores, então não adianta simplesmente, se alguém perguntar para você, como é que você vai replicar seu banco? Você simplesmente falar, vai ser master e pronto, talvez não seja o melhor, porque às vezes você quer garantir que o dado que você está escrevendo lá seja o mais atual, e não necessariamente garantir que você possa escrever a qualquer momento. Um exemplo disso é quando você vai mexer com bancos, né? Bancos de empresas bancárias. Porque você quer garantir que um banco, mesmo que ele tenha cópias dele, né, ele tenha informações fidedignas o tempo inteiro. Né? Você não quer que esse banco corra risco de informar para o cliente que ele tem um saldo errado, por exemplo. Outro tipo de escalonamento de banco é dividir as tabelas. Né? Existem duas maneiras principais. A primeira é federation, que é basicamente dividir um banco por funções, e aí, com isso você acaba diminuindo o tráfego necessário para buscar informações. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem
três funções, né, de fórum, usuários e produtos, e cada uma dessas funções ainda está replicado com master e slave. Né? Então, você tem aqui dentro funções definidas. Tá? Então, se eu quiser mexer, eu quero fazer uma consulta só em fórum, por exemplo, eu estou trabalhando com a tabela de fóruns. Eu vou consultar só o banco de fóruns, então eu só vou atrapalhar o cluster, né, os bancos que mexem com o fórum. Então, eu não carrego os bancos de usuário, né? E isso é bom porque permite que você aumente significativamente o seu throughput, né? E também reduza a latência para alguns casos. O problema é, se você precisar usar algum tipo de lógica que envolva mais de uma tabela, dessa, por exemplo, fóruns e usuários, é altamente trabalhoso você fazer consultas combinadas com esse tipo de banco. Tá? É muito trabalhoso mesmo. E você tem que tomar muito cuidado, tem que ter cuidado com a lógica mesmo. Quando você, por exemplo, vai inserir dados que são juntos, ou que eles têm joins, né, que eles têm ligação entre si, você também tem um aumento grande de complexidade, você tem um problema de concorrência às vezes. Então, assim, Federation também tem seus pulos de gato aí, mas é uma maneira eficiente de se dividir um banco. E também um outro caso que não é muito bom, no caso de Federation, é quando você tem tabelas muito grandes. Por exemplo, você tem uma tabela de usuários que consiste basicamente de quase todo o seu banco de dados. Não faz sentido você fazer Federation, porque você só vai aumentar a complexidade e não vai haver ganho com isso. Né? Você espera, todo banco relacional, ele espera que as consultas que aconteçam nele sejam igualitárias, né? Sejam igualmente divididas. Se você consulta muito, por exemplo, usuários, não faz sentido você fazer federation, porque os usuários, senão você só vai sobrecarregar o banco de usuários e os outros bancos vão ficar parados. Talvez seja melhor você gastar mais dinheiro com um banco gigante, por exemplo, para usuários, né? Ou uma replicação master slave ou master, dependendo do seu caso de uso. Sharding é uma outra maneira de dividir tabelas, né? Basicamente você dividir o banco em pequenos bancos, né? Você está dividindo uma tabela, no outro você dividir funções, agora você está dividindo tabelas. Por exemplo, você tem uma tabela de usuário, os usuários que vão da letra A até a letra C vão ficar num banco, D ou F vão ficar em outro, e você faz a consulta relacionada a isso. Por exemplo, quando você vai fazer sharding de bancos que tem datetime, né? Por exemplo, você vai consultar logs, por exemplo. Não é muito bom você escrever log em SQL, mas eu vou explicar isso depois. Mas se você quisesse fazer isso, sharding seria uma boa ideia, porque você deixa os logs mais antigos para acessar em bancos mais lentos ou que tem menos recursos, por exemplo. E aí, com isso, você traz os recursos para o mais importante. A desvantagem do sharding é, novamente, igual Federation. Se você tem por exemplo, uma tabela de usuários, né, igual esse aqui, que muitos usuários começam com a letra A, ou que quase todos os usuários começam com a letra A, você vive no país da letra A, não é interessante você fazer sharding por nome de usuário, porque você vai sobrecarregar um banco e deixar os outros completamente descarregados. SQL ganha benefício quando você faz consultas no banco distribuído e não é muito bom você dividir um banco que não está igualmente distribuído. E outro problema é, sharding você pode interpretar como uma árvore, né? Uma árvore, se alguém já ouviu falar aqui, né? A pessoa que está no começo do curso aí, existem árvores que são árvores de busca, né? Árvore de busca balanceada, por exemplo. O sharding é uma árvore de... Você tem que tratar ela como se fosse uma árvore de busca balanceada. Você quer que todo mundo tenha mais ou menos a mesma quantidade de dados e tal. Como é que você balanceia isso? Quando que você decide que, às vezes é melhor não fazer divisões igualitárias de letras, né? A, C, D, F, G, I. Às vezes é melhor você fazer A até B, por exemplo, que tem muita gente com A e com B, C até H, por exemplo. Como é que você balanceia isso? E como é que você reorganiza todo o banco depois, né? Isso é extremamente trabalhoso, envolve quase uma migração de banco. Também tem que ser pensado no momento de arquitetura do banco, se isso pode acontecer, por exemplo. E, novamente, como Federation, fazer consultas às vezes pode ser complicado também. Tá? Agora a gente vai entrar no outro tipo de banco, né? Também no tópico de escalonamento, mas no outro tipo de banco, que é o NoSQL.
NoSQL, como o nome diz, é não estruturado, né? Ele não segue a propriedade ACID, né? Ele não necessariamente vai ter consistência, tal. Eles geralmente são coleções de dados. Na verdade, eles geralmente não. Eles são coleções de dados e eles podem ser armazenados por chave-valor, como o Redis faz, por documentos, como o MongoDB faz, por grafos. Eu não lembro qual é o banco que faz isso, mas é fácil de imaginar, né? Você tem grafos, cada grafo armazena um pedaço de informação, você tem as relações com isso, e com coluna, que é basicamente uma tabela com uma coluna gigantesca, né? É, eles seguem as propriedades chamada base, né? Que é basicamente disponível, que é garantia de disponibilidade. Então, são bancos que atacam o AP do CAP, né? Estado macio, né, que é o soft state do S do base, o estado que o sistema pode mudar com o tempo mesmo sem novas entradas, ou seja, um Redis, por exemplo, você reiniciar o banco do Redis, você apaga todo o banco, né, porque é um banco em memória. Então, o banco pode mudar, mas não houve nenhuma exceção. Então, ele é um soft state, né, ele não mantém a consistência, e ele tem uma consistência eventual, ou seja, o sistema só é consistente por um período de tempo determinado, né? Como eu falei, se você reiniciar o Redis, ele deixa de ser consistente. São bancos que priorizam sistemas que são de alta disponibilidade, geralmente são usados para fazer a sincronia, né, de aplicações. Por exemplo, você quer que um cliente se comunique com o servidor, então você insere numa fila no Redis, aí o outro cara vai lá e pega essa fila no Redis, envia. Então, assim, você consegue ter um outro throughput, porque eles têm essa vantagem. Você consegue ter disponibilidade e você também consegue trabalhar com grandes volumes de dados muito, muito rápido. Tá? Basicamente, a diferença de NoSQL versus SQL também é bem simples aí, ó. SQL são estruturados e relacionais, no SQL são semi-estruturados, mas não são relacionais. Não existe relação de um dado com o outro. No SQL existe a necessidade de joins complexos, no NoSQL não existe, mas se você precisar fazer consultas combinadas no SQL, que é possível, isso tem que ser feito na aplicação, tá? Na camada 7 lá. O SQL você tem transações, isso é bom, porque você garante que os dados estão sendo inseridos, que eles estão lá, que eles estão corretos. O SQL são bancos mais padrão de mercado, né? São bancos mais desenvolvidos, mais antigos, para pensar, mas são sistemas robustos, tá? O NoSQL são sistemas que aceitam alto throughput, por muitas vezes operar inclusive em memória, e suportam muitos dados, né? Muitas quantidades de dados. Por exemplo, você pode trabalhar com petabytes de dados, no caso do Mongo, porque ele é em arquivo. Né? Passando para o próximo tópico de patterns aí, só antes aí, queria saber se está tudo ok, se vocês estão perdidos mais que tudo aí, tá dando para acompanhar, tá muito rápido, pode falar aí. Aqui tá tranquilo, assim. Tá indo. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Próximo pattern aqui que a gente vai falar é cache, tá? O que é cache? Né? O cache é uma maneira de você armazenar dados que podem ser buscados rapidamente. Tá? Um exemplo básico de cache é você guardar em memória um dado que vai ser muitas vezes procurado dentro do banco. Ele ajuda a diminuir ajuda a diminuir o load, né, a carga que é enviada aos servidores. Você diminui, às vezes, até tempo de resposta, aumenta o throughput. Então, é maravilhoso, até um certo ponto. Ele evita gargalos de banco de dados, ele diminui o tráfego, mas deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente. Ah, não, coloquei sim. Eu vou explicar quais são as vantagens mais lá na frente. O que pode ser cacheado, né? Praticamente tudo de sua aplicação. Você pode cachear seu banco de dados, você pode cachear sua própria aplicação, você pode cachear seu site inteiro. Né? Isso aí depende de como é que você quer tratar isso aí. E onde essas coisas podem ser cacheadas? Né? Você pode cachear ele no servidor, pode ser em memória, como o Redis faz, ou um Varnish. Você pode cachear em arquivo, se for algum banco lento, por exemplo. Você pode cachear dentro do próprio cliente, né, do browser dele lá, da memória do computador dele.
ou você pode ter uma camada de cache, que é chamada de cache layer, né? Um exemplo disso aí é CDN. CDN é uma rede distribuída de servidores que enviam conteúdo para um usuário próximo. Geralmente eles enviam HTML, CSS, JS, imagens, vídeo. Um exemplo bom de CDN é a Netflix. Né? Netflix tem uma CDN própria dela. Quando você acessa um conteúdo da Netflix, você não vai no servidor lá nos Estados Unidos e volta com o conteúdo. Isso seria muito lento e muito custoso. Então, para a Netflix, é mais vantajoso manter uma cópia parcial do servidor dela dentro do seu ISP, né, do seu Internet Service Provider, né, que é seu provedor, ou até de um provedor maior, por exemplo. A Netflix mantém uma cópia inteira do servidor dela dentro da Vivo, e quem usa Connect, por exemplo, tem uma cópia parcial do servidor. É um exemplo de como você pode distribuir esses dados. A de CDN que a gente tem mais famosa hoje em dia no mercado aí é a Cloudflare, né? É CDN grande, tanto que quando a Cloudflare cai metade da internet, né? Porque as páginas param de responder. E é bem legal você ter isso na sua aplicação, né? A desvantagem é que pode ficar muito, muito caro, ao ponto de você compensar, às vezes, você comprar um servidor em outro país e simplesmente copiar o serviço para lá. As desvantagens do cache, tá? O cache precisa manter a consistência. Tá? Não adianta, se você tem um sistema CP, você não quer que o usuário receba uma informação do cache que esteja errada ou antiga demais. Então, você gerenciar quando que o cache vai ficar antigo ou quando que o cache tem que ser atualizado é complexo. Você tem diversas maneiras de como é que você vai escrever esse cache. Você pode fazer, por exemplo, eu inseri um dado no banco, escreve no cache. Ou eu fiz uma consulta e escreve no cache. Ou eu fiz uma consulta, tem mais de tanto tempo, procura no banco e depois escreve no cache. Então você tem várias maneiras de tratar isso. E pode ser, às vezes, muito complexo tratar quando que um cache deve ser invalidado. Por exemplo, deve um banco de dados que trabalha com um sistema de banco, né? Por exemplo, o Banco Inter ou Nubank, ou o Banco do Brasil, qualquer um desses aí, vai te retornar extrato. Aquilo lá deve ser cacheado? Se sim, qual o problema que isso ocorre, né? Porque imagina que um cliente vai fazer uma transação vai ameaçar a vida dele, ele vê que ele tem um saldo X lá, ele tenta fazer a transação, não consegue, ele tenta fazer a transação, não consegue, e, sei lá, por algum motivo dá muito problema na transação, ele corre um risco sério de alguma coisa. Né? Ele pode processar o banco por conta disso, porque o banco informou para ele errado, o banco deu para ele uma informação errada que levou ele a um erro, induziu ele a um erro. Então você não deveria fazer um cache nesse tipo de aplicação, né? Ou se fizer, tem que ser muito bem tratado quando deve ser atualizado ou não. E geralmente, quando você implementa cache, você precisa mudar na sua aplicação como é que ela vai funcionar. Né? Você precisa implementar a lógica lá de cache dentro dela. De cache era isso aí. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Aparentemente não. Vou passar para o próximo tópico aí, que é balanceamento. Talvez esse seja o tópico mais divertido. Tá? Balanceamento é o quê? É você enviar ou controlar como os seus servidores ou seu sistema distribuído vai responder às requisições dos usuários. Né? Você pode ter, no caso, um IP de failover, né, ou um failover, que é basicamente o quê? Um servidor falhou, um nó falhou, eu troco para um outro. Né? Ele pode ser um IP, que é um endpoint único, ele pode ser um data center inteiro, ele pode ser um servidor único. Né? E esse failover ele também pode ser de dois tipos. Ele pode ser ativo passivo ou ativo ativo. Ativo passivo é quando somente um pergunta para o outro como o que está acontecendo. Vamos supor, né? Esse que seja o ativo e este o passivo. Esse fica o tempo inteiro perguntando: você está vivo? Você está vivo? Você está vivo? A partir do momento que ele parou de responder, ele assume o controle. Então, quem é o failover é o ativo.
No ativo, os dois perguntam um para o outro. E a partir do momento que um para de assumir, o outro toma a posse do failover. Pode acontecer da conexão dos dois morrer, mas os dois estarem bem. E isso é um problema do ativo-ativo. Mas assim, acontece e tem maneira de tratar isso também. A desvantagem é que você tem um aumento de hardware, porque praticamente você tem que dobrar seu hardware, e você corre um risco de uma potencial perda de dados. Imagina que alguém está escrevendo um dado nesse servidor aqui, e esse cara detecta que ele está inativo por algum motivo, né? Perdeu a conexão aqui. O que vai acontecer com o dado que foi escrito aqui? Ele vai ser descartado, né? Ele vai ser escrito depois, mas e se ele for escrito depois, vai fazer sentido? Porque às vezes foi um dado temporâneo que já teve uma ação executada nesse outro servidor, então você pode ocorrer o risco de até ferir o ACID dos seus bancos por conta disso. A próxima maneira de você fazer balanceamento é talvez um dos mais famosos aí, que é o load balancer, né? Load balancer é você enviar a requisição para o servidor que tem menos carga de acordo com alguma regra, né? Você tem algumas regras que podem existir aí. Pode ser aleatório, por exemplo, joga um dado para cima, escolhe um servidor e envia a requisição para ele. Pode ser round robin, por exemplo, escolhe o servidor 1, agora o 2, agora o 3, agora o 4, agora o 5, agora o 6, né? Cada um você tem uma vantagem ou desvantagem, né? Por exemplo, se você faz o round robin, vamos supor que o servidor 1 pegou uma requisição muito grande. Ele vai ficar um tempão processando aquilo. Por que você vai ficar o tempo inteiro enviando depois uma requisição para ele se ele já está ocupado, né? Mas também você não pode deixar, pega o que está disponível. Às vezes não tem ninguém disponível, então para quem que você vai mandar? Às vezes mandar o menos ocupado, então você acaba aumentando muito a sua latência, porque você tem que perguntar a todos os servidores qual é o estado deles, né? Então, você tem diversas maneiras de fazer esse load balancing, e elas também têm algumas outras desvantagens, né? Que pode se tornar um gargalo, porque esse cara aqui, o dispatcher, né, que é o servidor que vai controlar o load balancer, quem garante que ele tem recurso suficiente para aguentar a requisição de todos os outros, né? Ele passa, então, a se tornar o único ponto de falha, né? Mesmo você tirando o ponto de falha dos outros servidores, você passa a ser o ponto de falha no load balancer, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem algumas vantagens. Você previne requisições de irem para servidores que você sabe que não estão saudáveis. Por exemplo, esse primeiro worker aqui morreu. Eu não vou mandar mais para ele, porque parou de me responder, né? Você previne sobrecarga de recursos, você controla na regra direitinho, você consegue melhorar isso aí. Você ajuda a eliminar um ponto de falha, né? Então, não tem mais um ponto de falha nesse servidor, mas você cria um ponto de falha no seu load balancer. É um pouco mais gerenciável, mas ainda assim, você deixa... você entra no problema, daquele problema de desempenho versus escalabilidade, né? Você está aumentando a sua escalabilidade, então você está aumentando a possibilidade de haver falha para vários clientes ao mesmo tempo, com o load balancer. E o load balancer pode ser de camada 4 ou camada 7. Camada 4, para quem não sabe, é a camada de transporte, tá? Ou camada 7, que é a camada de aplicação. E aí cada um vai de acordo com o que fazer mais sentido para o sistema. A outra maneira de fazer balanceamento é com o proxy reverso. Esse daí talvez seja meio que o padrão de mercado mais usado mesmo. Ele provê uma única interface com que todas as requisições chegam. Então, ele aumenta a segurança porque você consegue controlar para onde que, tipo assim, você consegue controlar quais são as requisições que devem ser recebidas. Você aumenta a sua escalabilidade, né? Então você também aumenta o seu ponto de falha para vários usuários. Você aumenta a sua flexibilidade. Você permite fazer um cache direto no servidor de proxy e você serve conteúdos estáticos, igual imagens, vídeos, direto do servidor de proxy. Então você não precisa ir para um outro servidor para poder pegar aquela requisição, depois transformar aquilo, enviar de volta. Existe uma diferença entre load balancer e servidor de proxy. A diferença que talvez não seja muito óbvia, porque ambos são um ponto único que distribuem para vários outros pontos.
A diferença é que um proxy é como se fosse um roteador e um load balancer é como se fosse se você imaginar um monte de livros em cima de balanças, né? O load balancer é controlar a quantidade de livros que vão para cada balança. O proxy é colocar os livros nas balanças nomeadas certas, se você pensar dessa maneira. Tá? Um proxy também pode funcionar como load balancer. O Nginx, por exemplo, que é uma tecnologia de proxy, ela também serve como load balancer. E assim, é um tema legal de estudar. Talvez dos temas que saírem aqui, talvez seja o mais legal de vocês estudarem para começar, porque é um tema relativamente simples, essa questão de balanceamento de carga e tal. E é um tema que pode trazer muita vantagem para quando você for perguntado na entrevista. Tá? Vamos pro... Deixa eu ver se é o último ou o penúltimo. É o último pattern que eu vou explicar hoje, que é comunicação. Tá? Quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que talvez venha à mente de muita gente que já estudou redes aí é TCP ou DP. Né? Isso é importante você falar na sua entrevista qual tipo de comunicação aquele serviço vai fazer, por quê? Né? Porque você falar que você está fazendo uma transação TCP, você está aumentando a sua consistência, mas talvez diminuindo a sua disponibilidade, porque você vai ter mais tempo fazendo handshakes, né, que é cumprimentos entre os servidores. Então, o servidor A vai ter que enviar um dado para um handshake para o servidor B. O servidor B vai responder para o servidor A que ele tem um handshake. Aí o servidor A vai voltar para o servidor B e falar assim, então eu vou começar a enviar os dados. Aí o servidor B vai mandar, pode mandar. E eles vão ficar fazendo essa troca de comunicações o tempo inteiro, várias vezes. Né? E comunicando ainda quantos de dados que um pode mandar para o outro. Então você também tem uma diminuição do seu throughput. Né? Mas você sempre garante que seus dados estão chegando de maneira correta. Caso contrário, você está mandando erros, retornando erros, né? Que é o caso que está até exemplificado aqui. Então você está garantindo muito a sua consistência com o TCP. Né? Com o DP, por outro lado, você pode ter um problema de disponibilidade a partir do momento em que o servidor pode não estar disponível, você não está enviando para ele sem saber, mas você vai estar recebendo uma requisição de timeout, ou uma requisição de eu não encontrei, não consegui chegar lá, por exemplo. Já é alguma coisa, né? O DP não tem handshake, é um envio direto, né? Basicamente é eu enviar uma carta, jogar a carta na cara da pessoa e falar, pega aí, se vira, problema seu. Enquanto TCP eu vou lá, cumprimento a pessoa, bonitinho, entrega a carta, ela fala, oh, obrigado, recebi a carta, tá com meu nome mesmo. O DP você tá enviando a carta, a pessoa recebe na cara dela lá, fala, opa, essa carta não era minha, aí você fala nada, né, porque ela nem sabe para quem foi enviado, então só fica aquela informação no ar ali, você recebeu uma carta que não é sua, e aí, o que você faz? Mas escolher entre TCP e o DP já é um passo importante quando se fala de comunicação. O outro passo, quando a gente fala de sistema distribuído, só um instante, é pensar em RPC, né? RPC é um sistema de comunicação em que você finge que o servidor que está longe de você está no seu local, né? O cliente fica acoplado você tem a desvantagem de o cliente ficar acoplado com as implementações de serviço, ou seja, se você quiser implementar novas funcionalidades no servidor, você vai ter que dar um jeito de atualizar praticamente todo o sistema de novo, porque você tem que falar para o servidor que agora você vai receber um endpoint novo e coisas desse tipo, tá? É difícil de debugar, porque como todas as chamadas estão locais para o cliente, mas são recebidas externas para o servidor não necessariamente conhece o que o cliente está mandando. Ele só recebe uma requisição, né? Então você tem uma dificuldade de debugar, além de as mensagens não serem muito claras e geralmente você tem que usar tecnologias meio ancestrais para poder trabalhar com RPC, tá? É uma tecnologia meio em desuso, para ser mais exato. A tecnologia mais atual é a REST, né? Que é uma, vamos dizer assim, é um endpoint de estado. Então você fortalece muito uma arquitetura de cliente-servidor, você trata o servidor como algo que está longe de você,
você tem uma vantagem de ser mais verboso, você fala, olha, eu estou enviando tal dado, eu quero receber tal dado. Então você tem os verbos mesmo, né? Get, put, update, patch. Então, assim, são nomenclaturas da REST. É mais explícito e é mais fácil de debugar. A desvantagem é que os dados precisam estar em uma determinada hierarquia, você não pode ter dados completamente desorganizados. E você pode cair no caso de ter que fazer várias viagens, né, round trips, do cliente servidor, servidor cliente, cliente servidor, servidor cliente, para poder fazer operações complexas. Existe uma outra maneira de organizar endpoints, que é a GraphQL, que usa grafos para poder retornar as requisições. Ela funciona praticamente como uma REST, a diferença é que ao invés de retornar todos os dados, você retorna um pedaço dos dados, você solicita um pedaço do grafo de dados, mas os dados também precisam estar organizados de uma maneira específica, tem uma maneira diferente de trabalhar, a sua aplicação tem que estar pronta para isso, é um pouco mais complexo e tal, tal, tal. Beleza, a gente terminou a parte de patterns. Agora vem o tópico bem simples, tá? Que é como desenvolver uma arquitetura durante a entrevista. A pessoa vai perguntar para você, inclusive a gente vai fazer um desafio aqui em conjunto, eu espero que vocês me ajudem a responder ele, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é verificar o caso de uso e o que foi assumido. Eu vou dar um exemplo. Alguém pergunta para você fazer um endpoint de supermercado. Ele vai geralmente te dar só esse tipo de informação. Ó. Faça um endpoint de supermercado para mim. Você tem que perguntar para ele, mas como é que é esse endpoint? O que eu vou receber? O que eu vou enviar? Você tem que fazer várias perguntas para mostrar com que você primeiro, está interessado no assunto, e segundo, para você entender mais sobre o que o entrevistador quer. Tá? Você tem que mostrar para ele que você conhece do que ele está falando e você tem cada vez mais ir aprofundando nas perguntas. Por exemplo, o tipo de dado que eu vou enviar lá das sacolas plásticas que tem disponível no supermercado. Eu preciso receber ele o tempo todo? Ele precisa ser atualizado o tempo todo? Por que eu preciso saber dele o tempo todo? Eu só preciso saber dele em um determinado momento. Porque isso vai te ajudar na próxima questão, que é desenvolver ou desenhar um high-level design, né? Que é fazer o esboço do sistema como um todo. Por exemplo, a pessoa vai falar que você vai fazer um endpoint de supermercado, então vou ter uma API que vai receber uma requisição REST e ela vai retornar vai consultar o banco local e depois vai enviar para o banco remoto e vai falar, olha, eu tenho tantas sacolas no supermercado. Isso é o high level design. E depois você vai desenvolvendo componente por componente, como é que você vai tratar alguns tipos de problemas que você pode encontrar ali, e depois você vai tratar de escalonar, de fazer cache, de fazer load balancer e esse tipo de coisa, tá? São as 4 etapas de uma arquitetura com todos esses conceitos. Eu sei que é bem pesado, assim, o conteúdo é bem denso para uma matéria de 40 minutos. Se vocês olharem lá o link do repositório do GitHub, ele é imenso, tá? Tem muito conteúdo lá, tem muito link, tem muito vídeo. Então, eu tentei fazer um resumo aqui dos principais patterns que vocês devem encontrar quando alguém te perguntar esse tipo de assunto em uma entrevista. Já é o começo para vocês chegarem em uma entrevista e não ficarem igual uma barata tonta lá. Dá para pelo menos falar, olha, eu sei mais ou menos o que se trata e tal. Geralmente os entrevistadores eles tendem a dar uma ajuda, então, né, fica no caminho aí para vocês conseguirem resolver seus problemas, tá? De arquitetura de sistemas. Então vamos lá pro desafio, tá? O desafio é a gente vai tentar resolver aqui em conjunto um problema de um encurtador de URL. Alguém sabe o que é um encurtador de URL? Sabe? Não. Tá, vocês estão vendo minha tela aí, né? Isso aqui é um encurtador de URL, tá? Eu vou chegar aqui, eu vou colocar uma URL muito grande, por exemplo, essa daqui, né, que foi a da do minicurso de ontem. Eu clico no botão e ele me retorna uma URL curtinha, com alguns pedaços aqui. E se eu acessar esse cara aqui, ó,
eu vou chegar naquele link grandão lá, tá? Então é isso. Vamos lá, começando se a gente olhar. Então, o problema nosso é um encurtador de URL. E olhando para os tópicos aqui, o que a gente tem que fazer primeiro, né? É verificar o caso de uso e o que foi assumido. Eu queria que vocês fossem fazendo as perguntas aí, se possível, para a gente poder dar prosseguimento aqui. O curso pode ser ativo, gente. Vocês podem tentar perguntar aí. Por exemplo, quanto tempo que esse link curto vai precisar ficar disponível? Não mais do que um mês. Então já delimitou um mês. Isso. Então, Isso teria alguma importância? tem. Porque com isso daí, por exemplo, você já pode saber, você pode começar a pensar em que tipo de banco você vai colocar. Por exemplo, você sabe que eu não preciso manter uma consistência por um tempo muito longo, né? Uhum. Então, não necessariamente eu preciso usar um banco SQL. Eu posso usar Certo. um banco no SQL, tá? Mas tem mais coisas aí que vão influenciar nessa decisão. Tentando fazer uma pergunta aí. Podem ficar à vontade. É como se fosse entrevista. O entrevistador não, ele vai evitar de te dar dicas, mas tentem agora do jeito que tá? Inclusive, essa é uma pergunta muito comum. Se vocês pesquisarem na internet, facilmente vocês vão encontrar um vídeo de uma solução dela. Soluções cada vez complexas. Se a gente chegar na parte de ter um esboço mínimo do sistema, aí já acho que já é o suficiente. O tempo mínimo necessário, assim, não é o tempo mínimo necessário, o tempo que eu tenho disponível para poder gerar e devolver esse link. Certo, a latência. Isso. Não mais do que um segundo. Mais alguma pergunta? Questão de custo e afins a gente tem que levar em consideração? Não Ou nesse não? caso. Não precisa ser levado nesse caso. Beleza. Vou fazer uma pergunta aqui então. Quantos caracteres eu preciso que minha URL tenha ao final? É uma pergunta muito boa, porque com isso daí eu vou saber se talvez não seja melhor usar o Redis, porque talvez se ele for muito grande, eu for armazenar muitos caracteres, se eu esperar muitos usuários, por exemplo, que é uma outra pergunta muito boa, quantos usuários eu pretendo ter daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos, por exemplo. Se a quantidade de usuários for muito grande, talvez usar um Redis talvez não seja a melhor ideia, mas pode ser que sim. Por quê? Um Redis, no caso, vou simplificar, no SQL talvez seja uma boa ideia, por quê? Porque eu posso, vamos supor que eu vou lá, vou receber essa URL, certo? A arquitetura, vamos montando aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa para desenhar aqui, vou mostrar para vocês. Esqueci. Vai no campo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar nesse desenho aqui. Não consigo rabiscar, não. Peraí. Alguém lembra? Eu vou mandar no chat aí, Marcinho. Você nem de conta. Scala e Draw. Ótimo. Bem simples, tá? Então, olhando aqui, então a gente verificou algumas coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente não precisa que o dado tenha mais de um mês. Então, um mês. Vai ser meio difícil aqui. Um mês,
certo? Ele tem que responder em 1 segundo. E eu vou... Como é que é o processo, né? Eu vou receber uma URL. Desculpa a letra feia, gente. Não tô muito bom com isso, não. E eu tenho que retornar... Nossa Senhora. Uma URL curta. URL curta. Beleza. Dentro desse aqui, eu tenho que fazer uma conta, certo? Então aqui eu vou entrar um input de uma conta. Vou colocar um C aqui, certo? Então, a gente sabe que ó, URL, eu faço uma conta com essa URL, transformo ela de alguma maneira, e eu retorno uma URL encurtada. Como é que um sistema faria isso provavelmente, tá? Você pode... Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Você vai ter, por exemplo... Aqui eu consigo desenhar um quadrado? Consigo. Então você vai ter uma API, certo? Essa API ela vai fazer essas contas e vai retornar para o usuário. Então eu vou ter uma resposta aqui e um retorno. Bem simples até então, né? Então vou colocar que o losango aqui é o usuário, certo? Então vamos supor que fontes foi lá, mandou uma URL grandona, minha API recebeu essa URL e retornou para fontes uma API reduzida. Igual esse cara que fez, né? Beleza. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é: como diabos eu vou armazenar esses dados? Tá? Com essas duas informações aqui, a gente pode ter uma ideia. Então, a gente quer que ele não fique armazenado por muito tempo, então ele não precisa manter uma consistência muito grande. E a gente quer que ele tenha uma latência baixa, certo? Então, isso significa que o nosso banco de dados provavelmente será um NoSQL. Lugar meio zoado, mas provavelmente é um NoSQL, certo? Por quê? Porque bancos SQL, eles têm que fazer commits. E fazer commit em tabelas grandes demoram. Se a gente considerar que vamos ter muitos usuários em relativamente pouco tempo, isso aqui pode ser um problema gigantesco, né, de você ter um SQL. Tá? Então, como é que fica o nosso diagrama até agora? Né? Então, a gente tem uma API que vai receber alguma coisa, vai fazer uma conta, vai salvar isso aqui no NoSQL, o NoSQL vai retornar para essa API e essa API vai retornar para o usuário. Tudo isso em menos de 1 segundo. Tá, então, beleza, certo? Certo. Então, aqui é o core do sistema. É um design de alto nível. Então, a gente definiu que a gente vai ter uma API. Daqui a gente já pode falar, olha, como a gente vai ter uma API, provavelmente a gente vai usar REST, porque é um sistema distribuído grande e tal, né? Daqui a gente já sabe qual é o tipo de banco que a gente vai ter um NoSQL. E agora a gente vai passar para a parte de escalonamento, que são os patterns. Né? Olhando para o pattern de cache, tá? Faz sentido eu ter cache? Acho que não. Por que não? Porque a pessoa vai acessar isso aí uma vez e pronto, sabe? Acho que não é coisa que eu preciso ficar devolvendo pra ela sempre que Mas, ela. então, vamos agora supor esse seguinte caso, tá? Um outro usuário aqui, vou fazer bolinha. Vou chamar de L aqui, né? Que é L de Lúcio. Aí. Então, o Lúcio agora vai mandar uma requisição para cá, tá? Só que nessa requisição aqui agora, vai entrar uma CURL, que é uma URL encurtada, beleza? Beleza. Vou colocar URL C, que CURL é outra coisa. URL encurtada. A API tem que retornar agora também uma URL, a URL completa, certo? Olha só, peguei essa encurtada, eu enviei para cá. Certo? Por que esse cara, inclusive, aqui, fez muita merda, que deveria me retornar
a URL certa. Me retornou. Muito bom. O sistema aqui tá qualidade. Vou gerar de novo aqui. Então, ele tem que retornar a URL certa, certo? Então, coloquei aqui, ó, a URL encurtada, ele tem que retornar certa. Entendi. Ok. Então, essa é mais uma etapa do sistema. Isso aí deveria ter sido feito na primeira parte. Tá? Então, a gente sabe que essa API, ela não só vai calcular a entrada, como vai calcular a saída, como vai controlar com o banco, como vai falar com outra coisa. Então, provavelmente a gente vai precisar fazer mais uma modificação aqui, tá? Isso aqui é de outro tópico, eu vou facilitar isso aqui, porque eu também não falei disso, que é camada de aplicação, tá? Que é você falar como é que a sua aplicação vai funcionar. Então, nesse caso aqui, o ideal é a gente ter uma API para funcionar de endpoint mesmo, que é o que os servidores vão funcionar. E a gente vai ter também um ou mais de um, né, worker. Tá? Esses workers serão quem vão responder, quem vão fazer o trabalho duro. Certo? E que trabalho duro é esse? De fazer as contas, de fazer, no caso, facilitando aqui também para vocês, você, geralmente na pergunta eles perguntam que tipo de conta que você tem que fazer para encurtar um URL. Isso é um hash, tá? Um hash map. Então, eles vão fazer essas contas de hashing, eles vão falar, tipo, é melhor fazer, tipo assim, esse resultado aqui vai dar esse e tal, e beleza, né? Agora, pensando em escalonamento novo, o que a gente pode ter aqui na frente que vai aumentar a quantidade de usuários que eu posso atender ao mesmo tempo? O cache. O cache, certo? Como é que eu vou fazer esse cache? Eu posso usar uma CDN? Provavelmente não. Por quê? Porque uma CDN ela é de conteúdo. A gente não está retornando conteúdo, a gente está retornando informação. Certo? A Entendi. gente está informando um dado que é uma URL grande para o cliente. Então não faz tanto sentido a gente ter um cache de URL. Mas talvez a gente faça sentido a gente ter um cache em que as informações que chegarem para essa API aqui, por exemplo, eu mandei um URL ABC1234. Ela foi lá, passou para o meu algoritmo e ficou A, por exemplo. Por exemplo, short.a, certo? Eu Certo. não só vou mandar para o cliente isso daqui, como eu também posso vir e salvar no cache ao mesmo tempo. E aí, toda vez que alguém chegar com uma URL C aqui, eu vou verificar se tem no cache, se não, eu faço a pesquisa e faço a inserção. Por que isso é interessante? Porque como as etapas podem ser síncronas, por exemplo, eu posso pedir para o meu worker ir lá e fazer o processamento, e aí o meu worker me retorna, depois o meu worker salva aqui, e depois ele vai lá e salva no cache, por exemplo. Né? Pro outro lado. Por que isso é interessante? Porque desse modo, eu vou garantir que eu tenho uma certa consistência de URLs. Eu não vou precisar ficar gerando URL o tempo todo, não vou precisar ficar o tempo todo ir lá tocando no meu banco de dados, entendeu? Então, eu tenho essa vantagem aí, certo? Que Certo. outra coisa que eu posso fazer aqui, nessa parte aqui do meio, sem ser cache, Ô, Márcio, para aumentar... Oi, pode falar. e como é que você vai definir aí quem é que vai escrever no cache? Porque você tem um monte de workers. Então, cada worker pode escrever lá no cache a hora que ele quiser, certo? Se eu falar que vão ser os workers que vão escrever, mas é uma boa suposição um dos. E se um worker escrever a mesma URL no cache duas vezes, o que acontece? Vai dar meio zoado, né? Tipo assim, ficar duas entradas de cache da mesma URL, então você perdeu completamente a consistência, certo? Na Certo. verdade, que nosso sistema é um sistema CPOAP. Aí arrebenta. Ele tá mais para AP, né? A Ele gente está já tá mais usando para o SQL. A gente ele tá tá mais falando. para que a gente justamente decidiu usar o NoSQL. Então talvez não seja interessante os workers escreverem, talvez o interessante seja a aplicação
escrever o cache e ela receber a resposta do cache, certo? A API, no caso, né? Por quê? Porque eu garanto que o dado vai estar só uma vez lá, eu não vou precisar ficar com um cache gigantesco, não vou precisar ficar invalidando o cache o tempo inteiro, né? Parece fazer sentido, não parece? Parece. Parece. Então a gente vai passar para, tipo assim, voltar à pergunta de novo. Existe alguma coisa que eu posso fazer aqui que melhora, por exemplo, a minha latência, a quantidade de dados que eu posso responder por segundo? Balanceamento? O balanceamento pode ser uma boa, né? E quem pode fazer esse balanceamento? O servidor web, né? Tá ali, Sim, que é essa API, certo? certo. Então essa API mesmo pode escolher para que worker ela vai mandar. Então, geralmente a gente coloca um balãozinho tipo assim, que esse cara aqui vai fazer LB, certo? Balanceamento de carga. Então, não só a API, mas também como load balancer, certo? Por mais engraçado que seja, do jeito que a gente já projetou aqui, ele também está funcionando como um proxy reverso, porque ele está redirecionando as requisições para os servidores certos. Né? Massa. Mas é um proxy reverso rudimentar. Né? Então a gente não precisa preocupar com o proxy reverso por enquanto. Até mesmo que a gente só tem um serviço, né? Que é receber, encurtar e retornar. Mas a gente também poderia ter, se fizesse sentido, ter um worker só para descomprimir a URL e um outro worker só para encurtar a URL, por exemplo. Poderia ter isso aí teria um proxy reverso um pouco mais complexo e tal. Mas talvez não venha o caso, porque talvez seja aumentar a complexidade demais do sistema que é relativamente simples. Existem coisas que a gente pode fazer aqui que eu não abordei nesse mini curso, tá? A gente pode, por exemplo, fazer a sincronia, trabalhar com fila no Redis para poder fazer encurtamento de carry, por exemplo. A API não envia para os workers, a API envia para o Redis e os workers escutam o Redis e a partir do momento que tem uma tarefa lá, ou no Redis, ou no Mongo, por exemplo, e no caso no SQL, e eles vão lá e retornam para esse worker. Então, assim, isso aí eu não trabalhei aqui, até mesmo que já ia ficar complicado demais. E a gente já está com alguns minutinhos passando também. Foi até bem contado aí. E aí a gente entra nessa última parte aqui. O que pode ser feito aqui no caso do NoSQL, tá? Que pode aumentar o nosso desempenho? No NoSQL, velho. Não faço ideia, velho. Nada? Nada. Não faço ideia. Não tratei exatamente isso aqui também no curso, mas existe uma coisa que pode ser feita aqui, tá? Você pode ter réplicas de NoSQL, certo? E essas réplicas, elas respondem a um único cara, tá? Que é acho que é dispatcher. Esse cara, ele vai receber as requisições de NoSQL, vai salvar nos bancos e retornar isso aí. Isso é bom para quando você aumenta demais o throughput, tá? Claro que você tem um momentinho de latência aqui, mas considerando que NoSQL é bem rápido, a latência deve ficar bem baixa. Tá? Isso é Então, aquilo master slave, aquelas coisas que você tinha explicado? Master slave é para SQL. Tá? Esse Entendi. caso aqui é denormalization. Tá? É uma outra técnica. Beleza. Mas é pra que você tá fazendo isso? Não, eu estou só exemplificando que a gente pode fazer, aumentar, escalar horizontalmente os bancos de dados, tá? Certo. Tipo assim, replicando eles é possível, mesmo sendo no SQL. Tá? Nesses casos a gente considerou custo de latência, né? Tipo assim, a gente considerou bastante o custo de latência. Talvez, considerando que a gente já tem que passar por um load balance, a gente tem que passar por um cache, a gente tem que passar por um dispatch, talvez não faça tanto sentido. E é assim que tem que fazer na entrevista, entendeu? Eu não entendi qual que é o propósito. Seria, por exemplo, para caso um desses bancos aí ficarem indisponíveis? É isso? Fica fora do ar? Aí você tem o outro? Pode ser, e também pode ser para você aumentar o throughput. Né?
Então, Ou esse seja, dispatch ele vai fazer um balanceamento da carga da leitura, por exemplo, da leitura ou da escrita nos ou da bancos. escrita mesmo também. É. Mas Ele é, vai. mas é porque, como é que você falou que eles são uma cópia? Depois que ele tiver É, mais aliviado, ele vai ter que atualizar com o outro, né? Sincronizar. sim, é porque entra no processo de denormalization, né? Quando você tem dados que são muito usados, eles ficam meio copiados. É como se fosse uma espécie de cache aqui, tá? Isso aí tem explicado lá mais a fundo, mas você também pode, por exemplo, escolher não copiar. Pode ser que Fazer esse aquela banco aqui divisão. fazer aquela divisão de nível sharding mesmo, né? Que é Uhum. dividir alguns dados aqui, outros dados aqui. Você pode também escolher fazer federation, por exemplo. Esse banco daqui, ele vai gravar só as respostas das URLs. Então, por exemplo, eu poderia remover esse cache aqui, tá? E esse banco aqui vai gravar só as respostas das URLs. E esse daqui vai gravar só as URLs encurtadas. Ou falar, não, eu quero gravar as URLs chave-valor, por exemplo, né? Quanto Uhum. tempo eu quero gravar isso aí faz diferença também, porque às vezes, por exemplo, eu vou usar esse dispatch para duplicar esses bancos, certo? Então, tudo que eu escrever nesse aqui vai ser escrito nesse também, ao mesmo tempo, por exemplo. Com isso daqui, poderia ter um outro worker, tá? Se eu quisesse ter, por exemplo, um ano de URL encurtada valendo, tá? Pegaria, por exemplo, um outro worker aqui, e esse worker, ele vai ficar responsável por salvar no SQL, salvar e fazer consultas, certo? Então, quando nesse banco aqui, por exemplo, poderia ter algumas informações de datetime. Então, quando esse cara bate aqui, viu que não tinha o dado, ele vai bater nesse worker, certo? Fala, olha, vê se tem o dado lá nos antigos. Ele vai olhar nesse dado aqui e vai retornar, né? Fazer a volta aqui. Você aumenta, nesse caso aqui, muito a latência, tá? Mas você garante muita consistência. Então, você garante que uma URL encurtada vai estar lá por muito tempo, se esse fosse o nosso objetivo, tá? Então, com essa divisão aqui, por exemplo, você poderia usar esse cara só para ler nesse banco, diretamente, por exemplo. E ele fica pegando todos os dados desse banco e fica gravando aqui, enquanto todos os outros vão falar só com esse banco. Esse é um tipo de federation, por exemplo, que você pode fazer com o NoSQL. Não é muito comum, não, tá? Mas se o sistema pedir, pode fazer sentido. Então é isso. Foi isso que eu tinha para apresentar. É um assunto bem complexo. Eu espero que vocês leiam o System Design Primer no futuro. Sempre que forem fazer uma entrevista de engenharia de software, arquitetura, desenvolvimento, dá uma lida nisso. É importante, às vezes, caem algumas pegadinhas de arquitetura de software que são relacionadas à arquitetura de sistema. Tá? Por exemplo, a arquitetura de software, você entra no modelo de microserviços, essas coisas, isso aí também entra em arquitetura de sistema. Né? Entender que, por exemplo, isso daqui que a gente desenvolveu, isso daqui são microserviços. Porque você tem um serviço de API, você tem um serviço de worker, você tem um serviço que vai mexer só com banco, tá? Então, isso é um microserviço, ou você poderia ter um monolito, igual a gente começou fazendo, né? Que era uma API que comunica direto com o banco, que é um sistema simples, tá? Então, isso aí podem ter gotchas, né? Pode ter coisas que caem nas suas entrevistas aí, que fazem parte de arquitetura de design de sistemas. Foi isso, então. Muito obrigado. Ótimo, Márcio. Nós do CAT agradecemos a você por participar mais uma vez aqui mais um mini curso aqui na SESC. Nós gostaríamos de agradecer e parabenizá-los por tudo. Valeu, Bill. Isso é algo bem importante mesmo, é bem isso que é a SES. A SES não é só o pessoal aqui do CAI procurando os professores ali bem foda mesmo para dar umas palestras para a gente. É também esse compartilhamento de conhecimento aqui dentro mesmo dos acadêmicos. Os acadêmicos compartilhando conhecimento entre si. Agradecemos a todos pela presença. E hoje, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra com a Bárbara Silveira sobre introdução à ciência de dados.
e vai estar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube e na plataforma da SES. Obrigado a todos e boa tarde. Valeu, pessoal. Tenham uma boa tarde. Valeu, boa tarde. Se vocês tiverem dúvidas aí, quiserem falar agora, pode falar também, beleza? Pode mandar também no grupo do WhatsApp aqui da SES. Isso. Passa para Pessoal, Márcio. encaminha.